oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, meus queridos amigos, preletores, líderes, simpatizantes, adeptos da Seichonoye. Iniciamos agora mais um programa Diálogos. E hoje nós teremos como tema central Construa um relacionamento saudável. Muitas pessoas, elas vivem situações extremamente desafiadoras em seus relacionamentos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou a preleitora Marisa Batista da Silva Negrão, sou coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil, pela Associação Pomba Branca. E estarei mediando aqui esse trabalho maravilhoso, esse programa muito especial que nós vamos estar tendo hoje. E, para tanto, nós estaremos com uma equipe, né, de preletores assim, maravilhosos. E eu vou apresentar para vocês a preleitora em grau sênior, Keila Fabielle Braz Aroteia. Olá, Keila. Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com um tema tão especial como esse. Muito obrigada aos amigos aqui também. E apresento também para vocês o diretor da Seichonoye do Brasil, o preletor em grau master, Eurico Fleury. Olá, Eurico. Olá, amigos e amigas. Que prazer estar aqui neste dia com esses amigos sensacionais. Keila, Henrique, Marisa. Será um diálogo fantástico, com certeza. Enriquecedor. Muito obrigado. Isso. E também teremos o presidente da Associação Fraternidade da Seichonoye do Brasil, preleitor em grau sênior, Henrique Tsutomu Kubo. Olá, Henrique. Olá, queridos amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando é que vocês estão ouvindo ou assistindo a esse programa, mas é uma grande alegria poder estar junto com vocês e com esse time maravilhoso de amigos, né? Não apenas os preleitores da Seichonoye, mas pessoas por quem eu tenho um carinho muito especial. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com todos nesse dia. Muito obrigado. Então, muito obrigado. E sejam todos, então, bem-vindos ao programa Diálogos da Seichonoye. Então, peço aos ouvintes, né, que inscrevam-se no canal da Seichonoye, compartilhem o conteúdo e acione as notificações, tá? Então, vamos lá? Vamos começar, pessoal? Bora lá. Vamos lá. Estamos aqui para isso. A Seichonoye, né, ela tem como um ensinamento básico, né, o modo de viver harmonioso, né? O que significa isso dentro de um relacionamento afetivo de casal? Se acredita, né, que os pontos, né, problemáticos, às vezes, né, de um relacionamento, às vezes pode até
no início, né? Mas pode passar com o tempo. Mas muitas vezes a pessoa passa por momentos desafiadores. Então, segundo esse ensinamento que tem essa coisa, né, da vida harmoniosa, né? Como que a gente vai fazer com que esse relacionamento aí seja harmonioso de fato do começo, meio e fim, né? Felizes para sempre, né? Vamos lá, gente. Maravilha. O ensinamento da Seitonê, como você bem colocou, ele realmente nos ensina, né? Nos conscientiza de que a nossa natureza divina é vida de Deus. E a partir dessa conscientização, você passa a entender que no interior da outra pessoa também existe essa mesma vida de Deus. E de posse dessa conscientização, você começa a entender que não foi um fruto do acaso esse reencontro nessa existência. Não é o acaso, na verdade, é o encontro de almas gêmeas. Isso. E esse entendimento de que você, nessa existência, teve o privilégio de reencontrar a sua alma gêmea. No mundo onde nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, vocês se reencontraram. Então, você dorme e acorda ao lado de um ser divino. Quando você entende isso, a sua postura, naturalmente, em relação ao seu cônjuge, muda. Então, você passa a entender que você precisa respeitá-lo, respeitá-la. Você passa a manifestar o amor, esse grandioso amor, que os levou à união de forma incondicional. E a sua mudança interior, e essa é a melhor parte, porque quando você muda interiormente, isso passa a projetar no seu cônjuge, nos seus familiares, e aquele lar, muitas vezes, que estava vivendo alguma situação de desarmonia ou alguma situação de qualquer nível de carência, começa a ser naturalmente reconstruído, começa a manifestar a perfeição oriunda de Deus. Porque nós estamos aqui para isso, para manifestar tal perfeição. Mas é um processo de construção. Isso. Então as pessoas elas precisam, na verdade, normalmente as pessoas começam a plantar hoje e elas querem colher amanhã ou de preferência ontem, né? Tem uns que querem colher ontem, né? Exatamente. Mas quando a pessoa ela começa a realmente a trilhar essa jornada convicto e ela começa a perceber naturalmente que essa mudança, ela passa a ter situações efetivas em sua vida. Então, a sua convicção torna-se cada vez mais forte, cada vez mais intensa, e ela fica mais motivada a praticar, e ela pratica mais, aí ela tem mais bons resultados, e aí a harmonia acontece, sem precisar mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Nós mudamos o nosso interior. Nós mudamos a nossa postura mental e através dessa mudança interior se projeta a harmonia, se projeta essa condição natural de filho de Deus que somos. Ai, que maravilha. Eu acho bacana isso, né? Viver natural, né? Esse viver natural é o ensinamento da Seitonê, né? E quando a gente fala de viver um relacionamento harmonioso dentro de uma família, dentro de um casal, na Seitonê, para quem está nos acompanhando aí já vários programas, a gente sempre tem aquele princípio, né, de que esse mundo ele é criado a partir da nossa palavra, da nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos e tudo mais, né? Ele é uma projeção, ele é um reflexo dos nossos sentimentos. E muitas vezes as pessoas estão falando aí, afirmam categoricamente que estão passando por uma série de problemas ou que o cônjuge, o parceiro, né, a parceira lá, a namorada, é aquilo, nossa, aquilo ali. Ele não faz, ela não é. Não é aquilo, não é isso aqui, nossa, me enganou durante muito tempo. Mas aquilo sai com uma afirmação e um poder de concretização tão grande, justamente porque ela acredita naquilo piamente, que aquela pessoa não é mais aquela com quem ela se relacionou, ou que ela se disfarçou, fingiu, sei lá, camuflou, a gente pode usar várias formas de tentar descrever isso daí, e aquilo, mas é justamente esse sentimento e essa afirmação dela, essa crença, vamos chamar de fé,
né? Não é só a Seite Noye que fala que a fé tem força criadora, e ela vai lá e afirma e declara isso tão convictamente, que é justamente isso que começa a se manifestar na vida dela. O pessoal muito fala de crises dentro do casamento, né? Crise de tantos anos, X anos, sei lá, tanta coisa assim, né? E quando chega naquela época, inferno astral, né? O pessoal acredita no inferno astral. Né? Tá chegando naquela crise dos 3 anos, porque eu tô com 2 anos e 11... Crise dos 7 anos, essa aí é o concurso, né? Mas é por quê? A crença dessa pessoa e das pessoas que convivem. Falei, ó, tá chegando nos 7 anos, se prepara que tá vindo a crise. Aí pronto, nem pensava naquilo, mas de repente... A pessoa dizia uma harmonia, né? E tava ali no mar, sabe? Voando em sal de brigadeiro, né? Que fala, né? Que é aquela coisa tranquila, serena, tá bonita, sem nuvens esparsas e nada. E de repente alguém vai lá e coloca a sementinha da crise dos 7 anos. Ah, é verdade. Nossa, será? E aquilo começa a germinar. Tal, né? Tá tudo ali na mente, né? E, Keila, vamos ver. Relações tóxicas, né? A gente já ouviu muito falar, né, de relacionamento tóxico. Atualmente, né, se fala muito sobre isso, né? E elas são caracterizadas assim muitas por questões de como falta de apoio mútuo, ou competição entre o casal, né, ou críticas, cobranças, né, ciúmes excessivo, excesso de controle também, né? Até chegar aos extremos que são as ameaças, né, os desrespeitos, as agressões tanto físicas quanto psicológicas, né? Então, se existe, né, toda essa questão, e a gente está conversando aqui, a gente percebe que tudo está numa questão da mente também, o que fazer numa situação, né, desse abuso, dessa violência? Olha só, né? Eu, assim, quando a gente pensou, né? Quando começou, assim, recebemos essas questões, assim, eu remeti muito para mim, né? Sim. Eu falo para as pessoas que eu sou muito dócil com o ensinamento da Seite Noye. Então, se fala ali que dá certo, se deu com o outro, dá comigo. Sim, e, claro. assim, e eu cheguei, assim, na Seite Noye com 3 relacionamentos aí, numa situação gravíssima, né? Nem estaria mais aqui, com certeza, né? Olha só. E aí, a primeira análise, assim, quando eu vejo o ensinamento da Seite Noye, que fala da harmonia, e para mim, assim, a revelação divina da grande harmonia não tem uma linha dela que é inaplicável na vida, né? Sim. Então, a primeira coisa é você olhar para si, né? Eu até, né, trouxe aqui o Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, porque eu amo a oração que tem no início, que é uma oração do mestre Masaharu Taniguchi, quando ele fala, né, o profeta não está longe, ele está dentro de você. Então, imediatamente, assim, independente de todas as posturas que você vai tomar, hoje nós temos todo um trabalho na sociedade para tratar isso, principalmente aí, né, com as mulheres, que normalmente, até pela estrutura física, emocional, acabam sendo as que mais sofrem com isso, mas nessa hora você tem que olhar para si. Né? Como foi que começou esse relacionamento? Como você está? O que você pode melhorar com relação a isso? Né? Até porque, se isso realmente atingir o extremo da violência e tudo mais, e isso se terminar, será que você vai continuar repetindo essa história na sua vida ou você tem a chance de mudar? O preletor Fleury bem colocou, né? Você não muda o outro. E a hora que você passa uma situação dessa, você tem que olhar para si, falar, peraí, como é que eu me envolvi numa situação dessa? Acho que as coisas mais apaixonantes que eu aprendi na Seite Noye foi leis mentais. Sim. Que não dá mais para culpar ninguém, responsabilizar ninguém, quando você começa a perceber, peraí, tem uma lei da atração dos semelhantes. Mas eu nunca agredi ninguém, não era o meu caso, viu? Porque no meu caso, eles passaram também uns momentos difíceis aí comigo. Mas, assim, o que de mim, e com a gente mesmo, a gente é sincero, né? Sim. A gente não fala para os outros, às vezes, a gente é a vítima. Mas dentro do quarto, olhando no espelho, a gente consegue falar, mas aqui eu realmente também, né, pisei na bola. Sim. Aqui eu dei, né, ao invés de eu ser água, principalmente a gente que é mulher, né, que tem ali o dom de flexibilidade. Ali eu pus fogo, pus querosene, né? Então a gente consegue fazer essa percepção, né? E é nesse momento, quando a gente falar de tóxico, é olhar para si. Sim, busque todas as ajudas, mas olhar para si mesmo e assumir a responsabilidade, que acho que essa é a palavra, né? Assumir a responsabilidade da sua vida
E como o Fleury disse, né? Se você conseguir mudar ainda a situação e aquilo, claro, né? Se manifestar no claro. seu lar, você vai pular de alegria. Ninguém quer terminar um casamento, né? Sim. Verdade. Ninguém entra num Ninguém- casamento para e- terminar. E terminar o casamento é algo também muito difícil Sim. também, né? Então, muitas vezes a própria mulher ou o homem mesmo fica naquela relação, né? Porque eles têm esperança de que aquela relação dê certo. Porque todo relacionamento inicia para dar certo. É verdade, Né? é verdade. Ninguém começa a mandar errado, né? Ah, ninguém começa para É que começa falando sim, depois começa falando não, Depois começa a né? falar não, né? E Eu dentro, desse, tenho- e dentro desse ponto que a Keila coloca de chamar para si a responsabilidade, e quando você traz essa responsabilidade para si, mas não no sentido de culpa. Esse é um Sim, ponto é, bastante isso é importante, importante. Não é no sentido de culpa, não é no responsabilidade sentido de mesmo, martírio, não é Mas nesse de se aspecto. culpar, né? Você trazer a responsabilidade para si, acreditando que, como filho de Deus que você tem toda a potencialidade infinita para transpor qualquer barreira que se apresente diante de você. Então, você pode superar aquela situação, ou qualquer que seja a adversidade, porque você é a própria vida de Deus. Pura e simplesmente por isso. Não porque somos melhores que as outras pessoas. De maneira nenhuma. Todas as pessoas de toda a humanidade, independente da denominação religiosa, traz essa Tem a mesma mesma essência. potencialidade infinita em seu interior. Mas na proporção em que nós reconhecemos essa potencialidade, é que ela passa a se manifestar. É isso. E quanto mais nós nos aprofundamos justamente no ensinamento que permite, seja independente da sua denominação religiosa, você que nos assiste nesse momento, não importa qual seja a sua denominação religiosa, acredite que dentro de você existe a vida de Deus. Acredite que você nasceu nesse plano para ser feliz. Essa sua crença passa a mudar as outras. O cenário, né? O cenário, as todo situações à sua Isso. volta. E na Seichonen tem a meditação Shinsokan, que nós transcendemos este mundo em que nós Essa situação. vivemos e passamos a contemplar diretamente o mundo da imagem verdadeira. O que consiste isso? E para quem está hoje nos assistindo pela primeira vez, aqui no livreto Shinsokan, tem todos os passos de como efetuar a prática da meditação Shinsokan. E nesta meditação Shinsokan, você vai visualizar a sua vida. Mesmo que nesse momento você entre no seu lar e tenha panelas voando, tá caindo na sua Panela, cabeça. você tenha que se chinelos, esquivar, né? né, de alguns objetos, né? No momento que você para, inicia a prática da meditação Shinsokan, você está ali estando diretamente no mundo da imagem verdadeira. E nesse mundo da imagem verdadeira é o que tem existência. Não tem panela de fato. voando, Não tem panela Não, voando. só existe Deus e o que vem de Deus. Né? E você vai contemplar o seu lar harmonioso, o seu esposo, a sua esposa, os filhos, enfim, os familiares plenamente reconciliados. E isso vai passar a manifestar em sua vida tal qual você idealizou, tal qual você visualizou durante a meditação Shinsokan. Então, pratique. Pratique. Seichonen é prática acima de tudo. E acho Isso muito é bacana, né? Só pra gente colocar alguma coisa. Eu ia jogar pra você mesmo, eu ia falar um negócio e ia Pode falar. falar, Henrique. E é legal isso, né? Porque a gente fala muito de a gente se reconhecer como filhos de Deus e se declarar como filhos de Deus, né? E fazer a meditação, a prática da meditação Shinsokan, tudo. Mas a gente tem que lembrar também que o outro também é filho de Deus, tanto quanto você, né? E ele também faz parte desse mundo que está sendo projetado a partir das suas crenças, das suas verdades, né? Vamos dizer assim. E se você acredita que aquele filho de Deus não é um filho de Deus e ele está se manifestando como filho de outra coisa, né? É assim que ele vai se tornar. E aí, aí que a Seichonen também traz uma grande ferramenta para a gente, trazendo a consciência de que esse mundo que a gente vive aqui de 3 dimensões e 5 sentidos, isso tudo é um mundo de projeção, mas é também uma grande escola de aprimoramento espiritual, onde através dessas experiências que a gente vai atraindo para a gente, de acordo com a necessidade, com as condições que a gente precisa vivenciar, né? Igual, por exemplo,
Se você quer melhorar a sua saúde física, você vai treinar numa academia, você vai pedalar, vai fazer dança, vai fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde física, mental, né? Sim. E aí você vai começar a treinar, né? Agora o pessoal não fala mais nem malhar mais, né? Agora é treinar. Que malhar também era meio esquisito, né? Que parece que tá malhando ferro ali, né? Então, treinar. Então acho que esse treinar ele cabe muito bem disso. Esses nossos relacionamentos, tá bem. Tem hora que virão um aparelho de treino mais pesado, vai. Mas é porque você tem condições de... Né? O seu personal trainer, ele não vai te dar um peso de 300 quilos se você não está pronto para absorver esses 300 quilos. Né? Se você está pronto para levantar... Eu lembro quando eu comecei a treinar nas academias, nossa, me dava até vergonha, porque o cara só me dava a barra. Ele nem colocava lá, como é que chamava aqueles pesos lá? Não sei como é, anilhas, né? Não tinha anilha, só tinha barra. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tô ruim mesmo, né? Esse cara só me dá a barra, né? Tá no início, né? E eu tô morrendo pra levantar. Eu tô morrendo com essa barra aqui, né? Essa é a pior parte. Eu tô morrendo com essa barra, né? Os relacionamentos também são aí, né? Muitas vezes tá vindo um relacionamento leve, mas porque você tá pronto para aquilo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, o relacionamento harmonioso perfeito, ele é o auge, né? Ele é o auge para você estar se preparando dentro de um relacionamento. E muitas vezes viram coisas um pouco mais pesadas, justamente para você conseguir absorver as circunstâncias e as vivências que você vai ter que viver, passar por aquele relacionamento, por aquela experiência onde você está crescendo espiritualmente. E junto com você, não existe um crescimento isolado, né? A gente fala que não existe um crescimento isolado. Quando você se desenvolve, todo o contexto vai evoluindo junto com você. Né? Ótimo, é isso vai mesmo. evoluindo junto com você. Então, essas relações podem ser taxadas de... a gente estava falando até um pouco sobre isso antes de começar, né? O que é um relacionamento tóxico? Né? O que é um relacionamento tóxico? É aquele onde você não tem uma conversa? É aquilo que existe uma agressão verbal, física? O que é um relacionamento tóxico? Mas o relacionamento tóxico, na verdade, é como você está reconhecendo o seu relacionamento. E como você está se projetando nesse relacionamento. Sim. É difícil ouvir isso às vezes. Então você está falando que tudo isso que está acontecendo na minha vida é culpa minha? É responsabilidade. É responsabilidade sua. Tem que olhar para você. Né? Mas tem uma coisa que o Fleury colocou que, assim, quando a gente carrega, né? Se você for na internet lá buscar, vai estar lá. Dentre os itens lá que trata do relacionamento tóxico, a Marisa, bem mais que eu aí entende disso, vai estar lá, autoestima, baixa autoestima. Por isso que normalmente a pessoa vai sendo dominada. E aí quando ele falou da meditação Shinsokan, quando falou, você precisa se reconhecer como filho de Deus, essa autoconfiança transforma o lar de algumas pessoas do dia para a noite. É isso mesmo. Porque no grau de autoconfiança que ela conseguir, né, a hora que ela percebe, opa, eu sou filho de Deus, e a outra coisa, né, o outro é filho de Deus. E o outro também peraí, então não é né? só eu que estou passando por dificuldade, eu estou achando que é porque eu, teoricamente, sou a parte mais fraca, então eu que estou sendo agredida. Mas será que eu já parei para pensar por que ele chegou nesse ponto de agredir? Ou ele está feliz porque ele está vivendo isso? Então, quando a gente começa a fazer isso, né, e reconhecer e reafirmar quem você é, eu acho que a grande diferença é o primeiro passo para você respirar e falar, opa, tem jeito, aqui dá. Perfeito. Né, e muitas vezes isso já vem até de um histórico da própria pessoa, muitas vezes a questões familiares, né? Aqueles modelos, parece que eles vão meio que se repetindo em algumas circunstâncias, né? Aconteceu com os pais, com os irmãos, com a avó, e de repente está acontecendo com... não, então tem gente que fala, não quero casar, que é para não passar por esse... com o perdão da palavra e entre aspas, por esse inferno que é o casamento. Mas por quê? Porque a vivência, as experiências dela não remetem a bons exemplos. E quando ela fala de um casamento, de um relacionamento, de cara, de início, já vem o quê? Aquelas imagens negativas, aquelas coisas, né, sofridas, pesadas. E para ela, aquilo, quando ela conhece, através do ensinamento da Citionê, que não é bem assim, que na verdade não é aquilo lá, o normal é ser harmonioso. O normal é ser harmonioso, né? O próprio mestre Masaru Taniguchi, ele coloca aqui nesse livro Namoro, Casamento e Maternidade, botar para cá para ficar mais fácil de enxergar, né? Que fala que o normal, né? Tem gente que acha normal as crises, as DRs. Feliz, o normal dentro de um casamento, de um relacionamento é ser feliz. A gente está de bem com a vida, está de bem com as famílias, não tem aquela figura... grotesca do sogro e nem a bruxa da sogra. Né? Não existem essas figuras. Essas são
são personagens que foram criados por uma cultura mundial, que estereótipos tomaram que base com são estereótipos, né? sei lá da onde, né? E de repente você vem para a Seitiense e começa a entender que a sogra não é sogra, ela é tua mãe, teu sogro não é teu sogro, é teu pai, né? O seu marido também é sua esposa, são suas almas, a sua esposa é sua alma gêmea, né? O seu marido é sua alma gêmea, e aí começa a entender isso, e aí vão se desfazendo esses estereótipos, e aí quando a Keila fala, né, que de repente acontece a transformação, muitas vezes do dia para a noite. É isso mesmo. Eu queria colocar para vocês também, assim, uma coisa para os jovens, né? Os jovens que estão buscando a sua alma gêmea, né? E hoje a gente percebe que... Ou que estão fugindo, né? Que estão fugindo. Tem gente que procura, né? tem gente que corre, né? Tem gente, mas estão mais correndo. Os jovens estão mais correndo. Corre não a um Jovens estão mais encontro, né? Correndo correndo. pro outro lado, Eles estão né? com medo de se relacionar, né? E às vezes acabam tendo só relações casuais, né? E nessas relações casuais acabam não se relacionando mesmo, né? Como que lidar? Como falar para os jovens para lidar com esse medo e para realmente ter, né, essa confiança de ter um namoro, um relacionamento, né? Às vezes que as pessoas nem namoram mais, né? Então a gente precisa estar passando para os jovens, né, essa coisa de que existe realmente a alma gêmea e que eles podem estar se relacionando e convivendo, né, com a pessoa de forma harmoniosa. O que vocês poderiam falar para eles? Primeiramente, o fato de eles terem observado, muitas vezes nos lares, como o Henrique citou, situações adversas, situações em que o pai e a mãe não se davam bem, muitas brigas, muitas vezes acabam tendo uma certa repulsa, resistência em relação ao casamento, né, a ter um relacionamento. Mas no sábado agora, né, e sábado passado, nós tivemos a oportunidade de ir a um casamento, e nesse casamento de uma sobrinha nossa, enfim, ela tinha muitos jovens casais ali, foi muito legal. Então, na verdade, existem jovens, tá? Só para deixar aqui registrado, entendeu? Tem muitos casais jovenzinhos, bem jovenzinhos, inclusive. É verdade. Né? Foi bem legal. Mas o ponto principal aí, no caso, é que não é o fato de nós termos presenciado em nossa vida alguma situação adversa que nós vamos trazer, que nós vamos viver aquilo dentro da nossa relação, aquilo dentro do nosso, né, casamento ou namoro também. Quando eu entendo e é uma decisão isso, ser feliz, construir um lar harmonioso é uma decisão, é uma tomada de decisão a partir da conscientização que a nossa essência é a própria vida de Deus. Então, se nós somos vida de Deus e todas as pessoas, independente da denominação religiosa, assim o são também, então nós estamos aqui para sermos felizes. E a nossa alma gêmea existe. Deixa eu contar um causo, como eu costumo dizer. Não um caso, um causo, né? Esses causos são bons. Vamos tricotar agora. Os causos dele que são Agora bons. vamos tricotar. Houve uma jovem, né, que durante a pandemia, ela conseguiu meu telefone, me ligou para pegar uma orientação pessoal. E aí ela falando, preletor, eu venho praticando a Seitonê direitinho, eu realmente estou em harmonia com o papai, em harmonia com a mamãe. Eu comecei a parabenizá-la, né? Parabéns, ok. Mas todo o relacionamento que eu tenho... Esse mais é duro, né? Esse problema esse mais... Todo relacionamento que eu tenho, nossa, ele começa até legal, mas na sequência não dá certo, não vai para a frente. Eu já estou chegando à seguinte conclusão, ela me dizendo, né? Eu até então só tinha dado os parabéns quando ela falou em harmonia com o papai e com a mamãe, né? E ela chegou e falou assim, olha, eu estou chegando à seguinte conclusão. A minha alma gêmea partiu para o mundo espiritual. Nasci para ser titia. Na pandemia. Partiu para o mundo espiritual. Ela já faleceu, minha alma gêmea já faleceu. Aí eu falando para ela, mas você percebeu o que você acabou de dizer, né? Você já se tornou uma viúva, né? antes mesmo Nem de contou, conhecer a sua alma gêmea.
Parece brincadeira, eu estou trazendo nesse tom, né? Porque o que nós precisamos entender, que na Seitonei nós aprendemos, é que a palavra tem força criadora. No cristianismo fala do verbo. E na Seitonei nós falamos o poder da palavra, aquilo que eu falo, penso, que eu expresso em minha fisionomia e minhas atitudes. E essa força, esse poder da palavra irá construir o meu destino. Então, Cristo nos ensinou, seja-te feito conforme crestes, ou seja-te feito conforme tua fé. Então, você está acreditando que você não vai encontrar sua alma gêmea, porque ela já não existe mais. Ou que inferno, no exemplo que deu. Ou que depois de um tempo pode começar legal e depois de um tempo vai ficar ruim. E assim vai se manifestar. Você está atraindo, você está semeando isso e está atraindo dessa forma. Então, novamente, nós precisamos mudar a nossa postura mental para criar toda a situação, toda a atmosfera pessoal a ponto de atrair aquilo que nós almejamos. Todo mundo deseja estar cercado por pessoas maravilhosas, mas eu preciso vibrar nessa mesma condição para atrair semelhantes, que seriam essas mesmas pessoas maravilhosas. E lembrar que existe o crescimento, né, Fleury? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas casamento em harmonia não tem uma dificuldade, não tem uma situação a resolver. Lógico que vai existir. Com certeza. Porque o crescimento da gente depende disso, processo, né? Exato. Se você não tiver nenhuma dificuldade, você vai chegar no planeta Terra e vai sair do planeta Terra no mesmo nível espiritual, e sem a felicidade, né? Porque eu acho que a maior felicidade é que nem o Dr. Henrique comentou da academia, né? Imagina, quando colocou ali os primeiros pesos, qual é a alegria que a gente sente? Imagina, a dor deve ser, né? E alma sai do corpo depois, né? Literalmente. Mas aí, na hora que você conseguiu superar esse um obstáculo, né? Então, as pessoas têm muito, assim, boa. Desenhado que, casamento em harmonia, ele não tem nenhuma situação, ou, enfim, ou ele não existe efetivamente, né? Então, é muito desenho social equivocado, enquanto que você deve viver seu jeito, né? O viver natural, eu vou viver natural, eu vou acordar feliz, contente, trazer coisas boas para minha casa, né? O próprio mestre, no Namoro, Casamento e Maternidade que o Henrique citou, né? Ele fala ali um exemplo, né? Eu tô em desarmonia com a esposa. Ué, basta se harmonizar. Vai se harmonizar. É só isso, não, Se mas não tem bem, que fazer, tem que fazer a simpatia, não tem que fazer a oração, não, harmoniza, né? Porque o natural é isso, né? Não tem que ficar buscando, né? Que as pessoas falam, eu já perdoei. Mas você tá achando que o outro é errado, né? Porque, não, já fiz 1000 oração de perdão. Mas você só, então, encontrou as coisas boas? Você orou pra ele? Que eu acho que é o grande lance, né? Você parar de ficar o tempo todo, que tem gente até na Seitonei, né? Que oração do perdão é remédio, que anda até no bolso já, que é pra... Mas, assim, eu penso que você atinge mesmo o grau de ser feliz e fazer o outro feliz quando, ao invés de você ficar fazendo oração do perdão, você ora para a felicidade do outro. Ora pela felicidade do outro. Então, é teu marido, é tua esposa, né? Sair de casa, né? Eu tô orando para tua felicidade, hoje é o melhor dia da sua vida, é o melhor dia da minha vida. Então, orar pelo outro, não... vou pedir perdão, vou perdoá-lo, que nem pedir perdão tem, né? Eu vejo pessoas assim, vou perdoá-lo porque ele não sabia nem o que ele estava falando naquela hora. Então, eu vou te perdoar porque eu sei que você estava errado. E eu estava certo. Mais ou menos por aí, né? E aí isso não é ver a felicidade, Aí né? você não está vendo nem a felicidade, nem perdoando de verdade. Na verdade, você só está tolerando uma atitude que você considerava errada. Coitado, não sabia o que estava fazendo, né? Eu lembro que acho que eu tinha uns 2 anos de casado, né? Muitos conhecem meu marido, vocês conhecem meu marido até, acho que no cotidiano até mais, né? Por conta da fraternidade. E aí um dia ele chegou assim, não tem DR na minha casa, né? Mas um dia ele chegou assim, ele falou, loirinha, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu tenho tal defeito? Sabe que eu tava pensando que antes da gente casar, você nunca falou pra mim que isso daqui tava errado. Aí eu tava reparando essa semana, eu descobri que eu fiz isso errado. Tá mesmo? Eu falei, nossa, amor, me perdoa. Nada disso daí existe, né? Aquele que eu conheci, que, né, é a mesma pessoa, tal. Então, a gente se corrigiu ali. Acho que tinha uns 2 anos, e falou, então tá bom. É porque às vezes vai passando, né? Eu fiquei pensando, olhei no espelho e falei, nossa, será que tudo isso aqui tá errado mesmo? Eu falei, não, tá tudo certo, né? Acho que tem muitos relacionamentos que começam aí disso, de tá errado, e só fala não tá errado. Né? Acumula os erros, vamos dizer assim, e não assume aquela responsabilidade de falar assim, então vamos corrigir.
Então eu vou me corrigir, né? Vou começar a enxergar a minha vida diferente, vou enxergar a outra pessoa diferente, e não só enxergar, mas visualizar como, né? Aí chama de imagem verdadeira dentro da Seitonê. Fala, não vou ver a pessoa violenta, não vou ver a pessoa fazendo tal coisa, mas eu vou buscar a imagem verdadeira dessa pessoa. Aí os nossos ouvintes e quem está assistindo vai falar assim, mas como é que eu vou ver a imagem verdadeira daquela figura? Né? Assim, com certeza você teve bons momentos com ela. Momentos muito às vezes, bons, situações muito graves felizes, do fenômeno, né? né? Que a gente vê, às vezes, a bebida, a Sim. violência, são coisas que Estão ali fenomenicamente fenomenicamente falando, né? Que é o que está Uhum. acontecendo aí no dia a dia hoje. Mas essas questões fenomênicas também estão acontecendo porque na psicologia chama de gatilho, né? Teve algum gatilho em algum lugar. Então, vamos procurar fazer essa nossa autorreflexão. Né? Por que será que eu atraí isso para mim através da minha força criadora e buscar fazer uma profunda reflexão de onde eu preciso melhorar, onde eu preciso ser o melhor marido, buscar para ser o melhor marido, o melhor filho, a melhor esposa, né? O melhor namorado, a melhor namorada. E a partir dessa minha transformação, né? Eu possa começar a transformar o meu entorno, né? Onde o meu dia a dia, a minha vida, os meus relacionamentos, e passar a atrair, né? Acho que até o Eurico estava falando dessa moça, né? A partir do momento que ela desfaz, né? Ela desconstrói esse modelo de que eu começo a namorar, no começo é bom, depois perde o rumo, aí já enviuvou, né? Nem encontrou, já enviuvou. Até porque se ele falasse para ela, então agora você vai ter que encontrar com ele lá, ela não ia querer, né? Não ia mesmo, com Não certeza, ia mesmo, né? verdade. Mas aí começar a transformar, e a partir do momento que ela muda essa ótica, né? Eu acredito que aí Exatamente. estava indo esse caminho, né? É esse o ponto, Porque ela estava né? plantando e já queria a colheita também, né? Exatamente. Sem saber... Verdade. Quando a pessoa entende que ela precisa mudar, e ela fala, então tá aqui, ela identifica, eu tô pisando na bola aqui, eu preciso mudar essa minha postura mental. Eu falei, bom, a partir de agora sim, você está caminhando para que as coisas venham de fato a acontecer em sua vida. E vão acontecer. Porque o que nós precisamos entender é que nós estamos aqui para ser felizes. Todos nós, todas as pessoas. Ninguém veio aqui para pagar os pecados Nada, e sofrer, né? de maneira nenhuma. E esse entendimento é importante. E nós precisamos nos sentir felizes com a felicidade do outro. Esse é um outro ponto muito importante. Porque quando eu fico com inveja do sucesso, da felicidade do outro, eu estou jogando, né, lá para minha mente inconsciente, ou seja, para o meu subconsciente, de que eu não estou favorável ao sucesso, que eu não sou favorável à harmonia, que eu não sou favorável à felicidade, e eu passo a atrair coisas negativas. O entendimento de que eu e o outro somos uma só vida, porque somos filhos de Deus, me leva naturalmente a felicitar e me sentir alegre em ver o outro feliz, em ver as coisas acontecendo na vida do outro. Porque quem é esse outro? É a extensão da minha vida. Então essa mudança, acaba a competição, né? inclusive. Exato, não existe a competição, na verdade, né? Não é para existir. E se estava existindo, a partir desse momento a pessoa desconstrói Quantas aquele vezes, né, a entendimento. pessoa ataca o outro, porque não, eu ganho mais, quem sustenta a casa sou eu. Mas eu. na verdade é um só. Mas não é Que isso, alegria, né? Que um tá ajudando quantos o momentos, outro, de né? repente, sua esposa que vai poder naquele momento fazer, ou você, acho que essa é a alegria mesmo do Bacana casal, mesmo. né? Então, vamos colocar um outro ponto aqui, né? Então, os vícios, como a bebida alcoólica, as drogas, são um dos principais motivos, às vezes até uma justificativa da violência doméstica, né? E o que fazer para solucionar esse problema tão sério, né? Quais as ferramentas que a O Henrique que tá Preceito com os homens Noé- todo dia, olha lá, ó. que a Seite Noé tem, né? Para ajudar ou essa mulher, ou esse homem também, né? Porque hoje em dia também, muitas mulheres também passam por essa questão, porque a gente percebe ali que tem um sofrimento, que tem Sim. uma dor, né? Que precisa ser olhada, que precisa ser curada. Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a solucionar essa questão tão séria com os ensinamentos da Seite Noé? Eu acho que isso é muito interessante, conhecendo algumas pessoas que já passam e passaram por Já esse tipo de passaram, vivência, né? De ter uma dependência química ou buscar
a felicidade ou a alegria em determinados momentos, né? Que muitas vezes você vai conversando com essas pessoas que dependem muitas vezes da bebida, ou de uma droga, ou de qualquer outra coisa. Sim. Na verdade, ela tem vários espaços vazios dentro dela, né? Sim, E ela vai isso. buscando preencher esses vácuos, esses vazios, através do apelo numa droga, numa bebida, ou às vezes até nos dois, né? Ou em alguém, a gente vê pessoas não só viciadas em coisas químicas como bebidas e drogas, mas tem gente que está viciado lá, né? A gente vê casos viciados em sexo, viciados em academia, quer extravasar e se compensar tudo lá, passando 24 horas, 7 dias por semana, treinando. Acho que aí não está treinando, aí ele está malhando mesmo. Ele está indo lá para se... É quase uma ascese, quase né? uma ascese, né? Está sendo para se punir através daquele treino, para se construir um corpo que faça ele ter uma percepção de que ele está protegido em relação a muitas coisas, pela forma como ele se apresenta fisicamente. Mas lá dentro, você vai ver que existe um grande vazio. Né? Com as pessoas que têm algumas situações assim, mas que têm vazios porque perderam os pais muito cedo, se percebem como sozinhas nesse mundo, não veem que existem pessoas que amam, né? Que a amam naquele mundo, só que ela se prende no vazio. Eu acho que aí alguma das dicas para essas pessoas que elas ainda encontram esse tipo de necessidade de buscar um subterfúgio, uma âncora dentro de alguma bebida, dentro de uma droga, seja lá do que for, né? Não precisa necessariamente ser nesses termos, mas que ela comece a entender uma coisa que a gente já falou, que ela é filha de Deus. Sim. Que ela nasceu nesse mundo para ser feliz. E que a felicidade não vem de fora, não vem através de recursos. A felicidade, a alegria, esses espaços vão ser preenchidos a partir do momento que ela reconhece que ela não tem aqueles vazios. Sim. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus fez criar o homem e a mulher aqui nesse mundo à sua imagem e semelhança. Então não existe vazio, não existe carência. Mas a pessoa reconhece isso. Então, a partir do momento que ela começar a treinar, aí não é malhar, treinar esse auto-reconhecimento como filho de Deus, como uma pessoa, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de valor, eu sou um filho de Deus, que nasceu nesse mundo para ser feliz e fazer as pessoas felizes. Que muitas vezes, uma das práticas da CIT, a gente fala da dedicação de amor. Né? E quando ela começa, como é que tem nessas clínicas, normalmente quem é que ajuda os dependentes que estão chegando recente lá? Os voluntários. Os próprios voluntários que já foram dependentes. Isso. E eles começam a ensinar essas pessoas a perceber que você não precisa disso, porque eu já passei por isso. E você vai ver que assim não vai funcionar. Vamos junto comigo. E ela vira meio que, acho que é tutor, né, que eles usam o termo, se não me engano, né? E ele vai sendo o tutor dessa pessoa para ajudar, porque ele sabe que quando ele recorre à droga, tem uma recaída, ele sabe onde é que está, porque ele já passou por aquele momento. Então ele vai lá justamente naquele ponto e traz essa referência, essa explicação, e faz com que a pessoa consiga tirar o pé da lama de novo, né? Falando num jargão popular aí, e ela consegue se reerguer. E ela passa aquele período limpo, né? Que eles falam, agora eu estou limpo por tantos dias, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou usar. E então, normalmente tem muito envolvimento da família, né? Tem A família é muito. chamada para isso, família não é apoio, um né? sozinho. E mais um precisa de momento, né? apoio, Eu não estou da toda sozinho. família. A família vem junto porque a gente fala se curar, mas na verdade não se cura porque a doença não existe. Assim, a gente fala isso. Mas ela se cura a partir do momento que ela começa a enxergar ela se preenche, né? que o a fruto fome da passa. carência não existe. Né? A fome passa, a sede passa. E aquela carência passa porque ela começa a se reconhecer, não só ela passa a se reconhecer como filha de Deus, como um ser completo, não precisa de subterfúgios, mas porque todo mundo em volta dela começa a reconhecer também que ela não é uma drogada, que ela não é uma viciada, que ela não é uma dependente química ou sei lá o quê, porque a família passa a mudar, falar assim, não, ela também é filha de Deus. Ela Reconhecer, também os assim, outros reconhecem. Tem o apoio da família, né? Foi Muito legal que você falou importante. isso, e aí, como a gente está falando do relacionamento, né, me remeteu, eu me lembrei, quando a gente, né, essa situação de carência, às vezes eu penso que é um dos grandes motivos que o jovem foge um pouco do casamento, é porque eles já vivem, né, não vou aqui generalizar, mas muitas pessoas já vivem carente. Então, a expectativa do casamento é que o outro vai te fazer feliz, e muitas vezes você vai para o caminho dos vícios, porque quando você pisa naquele casamento, imaginando que
não deu. E ver que não é assim, O né? outro não vai me fazer feliz, porque o outro provavelmente também estava na mesma expectativa de né? ninguém faz ninguém feliz, e aí quem que eu vou buscar? Eu vou buscar alguma coisa fora. Sim. E aí, às vezes, a droga, a bebida, Outro outros relacionamento. vícios. Dinheiro, né? Tem mulher que Dinheiro. pega o cartão de crédito e compra o shopping inteiro, chega em casa, não tirou nem a etiqueta da roupa, tá 10 anos a roupa Tá lá e não dentro usou. do guarda-roupa sem Uhum. usar. Quanta carência, Mas porque né? aquela hora do casamento, que eu acho que é assim, é um momento mais magnífico assim para mim do casamento dentro da Seichonoye, é um momento que você sobe ali no altar, unindo duas famílias e falando, peraí, né, na própria oração, a partir deste momento eu tô, né, entrando na sua família para fazer você feliz. Fazer você feliz. Como o outro é Verdade. reflexo da minha mente, é óbvio que ele vai Exatamente. querer como Fazer você resultado. feliz E esse também, preenchimento não cabe bebida depois, não cabe nenhum tipo de vício, porque não tem espaço, né, Fleury? Exatamente. Não tem um espaço ali Exatamente. para suprir. Para isso, né? Esse vazio que o Henrique comentou, não tem, acabou esse vazio ali, né? Tá todo ocupado com amor, né? Eu acho que é o grande lance do... E é bem importante essa questão de a pessoa persistir, né? Porque quando a pessoa está dentro da situação, seja essa que estamos falando nesse momento, ou qualquer outra adversidade, é o esforço, né? É o empenho, mas é um esforço acreditando que realmente é possível, porque dentro de nós existe essa grandiosa vida de Deus. Então, é possível superar essa adversidade. Não deixar chegar em limite Né? extremo, né? Tem um exemplo, vou contar bem resumidamente, mas de uma juvenil que estávamos orientando um seminário em Ibiúna, e ela chegou, que está relacionado com esse assunto de vício, no caso, né? E ela chegou para mim, né, pós o almoço, antes do almoço tinha feito uma palestra sobre amor aos pais, e após o almoço ela chegou para mim, estava com outros amigos, conversando, e ela disse assim, tio, tudo que vocês estão falando funciona? Eu falei, funciona. Se eu colocar em prática, muda a minha vida, tio? Muda a sua vida. Seja um juvenil na sua vida, né? Para de ser adulto, né? Aí eu falei, então tá, ela falou, então tá bom, tio, tchau, tchau, tchau. Eu não a vi mais, isso foi na academia de Ibiúna. Meses depois, eu estou no metrô, sentado, lendo um livro da Seichonoye. Tinha uma pessoa sentada ao meu lado, essa pessoa levanta-se e senta outra pessoa do meu lado. Eu continuo na leitura, que eu estava entretido, até que essa mocinha grita no meu ouvido, tio, né? O livro quase vai parar do outro lado do vagão. E ela chega e fala, tio, você se lembra de mim? E eu fiquei olhando para ela, eu sou aquela menina que perguntou se tudo funcionava. Ela decidiu fazer mais do que estava sendo dito na academia. Ela chegou em casa, o pai dela, ela conta a história do pai dela rapidamente, que o pai dela, ele era alcoólatra, e o que deixava ela muito triste era quando ele bebia, e depois ele brigava com a mãe, com ela e com o irmãozinho. Mas naquele dia ela chegou da academia, se ajoelhou diante da mãe, e falou assim, mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Desculpe se eu não fui uma boa filha, mas a partir de hoje eu seria a melhor filha do mundo. A mãe, que já era da Seichonoye, ficou feliz. Ela foi em direção ao quarto, o pai saiu do quarto, os dois se encontraram no corredor. Ela ajoelhou-se diante do pai e falou, papai, o senhor é o melhor pai do mundo. E diga-se de passagem, ninguém falou para ela se ajoelhar. Então ela decidiu fazer além do que foi colocado. E aí o pai... ela chegou para o pai, papai, o senhor é o melhor pai do mundo, desculpe se eu não fui uma boa filha, mas a partir de hoje eu serei a melhor filha do mundo. O pai ajoelhou-se e falou assim, minha filha querida, o papai vai prometer duas coisas. A primeira, ele não vai colocar mais uma gota de bebida alcoólica na boca. E a segunda, ele não vai criar mais problema nenhum para a mamãe na Seichonoye, mas ele passará aí na Seichonoye junto com a mamãe. Esse foi para mim um exemplo assim de mudança, de transformação, de uma forma tão rápida, porque ela aprendeu que ela era filha de Deus, ela aprendeu que o pai alcoólatra nunca existiu, só existe Deus e o que vem de Deus, e ela visualizou esse pai perfeito e acreditou nessa visualização e exteriorizou a perfeição que sempre existiu no interior do pai. Não é que Amor puro, né? Não foi que alguém colocou a perfeição lá, essa perfeição já existia, só foi apenas exteriorizado naquele momento que ela visualizou com aquele coração puro de uma juvenil, de uma adolescente, acreditando, não só existe Deus
e o que vem de Deus. E aí que tá, né? Quando o amor ele é expresso com sinceridade a um nível tão alto dela poder ir lá, se ajoelhar na frente de um pai e falar assim que ela, né, o quanto ela amava, o quanto ela ia ser uma boa filha, naquele momento, Desfaz o que fez? imediatamente. Se desfaz aquela ilusão, como a gente chama na Seitione, né, daquele pai alcoólatra, aquele pai violento, e naquele momento ele fala assim, não é que ele é preenchido pelo amor da filha, mas o amor dele é extraído através do amor da filha manifestado daquele jeito na frente dele, e ele fala assim, não vou mais beber, e eu não vou mais dar trabalho, e eu vou junto com vocês, e ali a vida se transforma. O adulto, É aquela transformação às vezes, que a Keila falou. resiste muito, né? Às né? vezes o adulto resiste muito. Não, mas eu vou fazer, mas fica esperando que o outro vai mudar ainda. Exato. E aí muita gente vê, às vezes, na Seitonoye, né? Às vezes eu converso com as pessoas não conseguem identificar, às vezes, o filho que está passando por uma situação de saúde ou uma situação na escola, que a tua resistência, né, em de repente fazer isso que a Juvenil fez, está trazendo doença para o seu filho, está trazendo sofrimento para o teu filho. Né? E as E pessoas porque a falam, gente não quer mudar, vem aquela frase, isso aí não tem mais jeito, não. Mas e aí o porque- filho está pagando essa conta, Sim, né? Então que a gente não exatamente. chegue no ponto de o filho, né, fazer- manifestar, ele é o pai e a mãe, né? Então se a gente consegue perceber isso, e por isso que tem lá, né, anular totalmente o ego, é uma das normas fundamentais da Seitonoye, porque a gente resiste, né? A gente resiste. Anular totalmente o ego, manifestar o amor em todos os atos, Em né? todos os Não só em atos, em alguns, todos aquele que é os mais atos. facinho pra você. É facinho ter um marido maravilhoso, né? Tudo lindo, né? Não tem defeito, né? Não existe. E falando, né, em seminário, né, que o preletor Eurico falou de seminário, nós teremos o seminário para casais da Seitonoye, né? Nos dias 18 e 19 de novembro, nas academias de treinamento espiritual de Ibiúna, de Santa Tecla, né, no Rio Grande do Sul, de Ibiúna, em São Paulo, e de Santa Fé, na Bahia, o seminário para casais da Seitonoye. E nos dias 2 e 3 de dezembro, o seminário para casais na Academia de Treinamento Espiritual, né, de Curitiba, né? Então, esses seminários, né, para casais, né, faz com que realmente eles tenham esse momento de espiritualidade, de amor, né, de compartilhar, né, esse ensinamento maravilhoso da Seitonoye, e é onde eles vão encontrar todas as ferramentas necessárias para que possam viver uma vida feliz, harmoniosa, afetiva, né, de respeito mútuo, né, vão fortalecer o encontro, né, da sua alma gêmea. Nós teremos como o tema, né, amar, realizar, ser feliz, né, sorrir, concretizar, realizar os seus sonhos, né? Então, todos esses temas, né, do sonho, do amor, né, da alegria, estará sendo realizado nas palestras para que você tenha realmente, né, aquele momento especial na sua vida. Não perca a oportunidade, né, de estar participando de um seminário específico para casais da Seitonoye. Muito obrigada. É uma lua de mel de verdade, né? Essa é. É lua de mel de verdade. Vale a pena, não Vale vale? muito Vale a pena, Vale muito a muito a pena. E muitos casos de pessoas que estavam ali numa situação próxima Já a quase separar. divorciando, né? Exatamente. Se deram a oportunidade de participar de um seminário para casais e ali se reconciliaram, né? Então Acho é que muito importante. O Eurico estava junto com a gente num seminário onde um casal nesse momento, né? Onde, se não me engano, foi a esposa, né? Que foi lá naquele momento de expressão do amor. Sim. Ela saiu escondida do salão, foi lá no palco. E quando ela subiu no palco, o marido quase desmaiou, né? E ela falou que ela comentou bem rapidinho assim. Ela falando que, conversando diretamente com ele, olhando para ele, e fala assim: olha, nós chegamos aqui já prontos para nos divorciar e a gente se deu. E o meu marido me pediu uma última chance de vir aqui neste seminário e participar junto com ele de um seminário da Seitonoye. Ela não tinha participado de nenhum seminário, era um dos primeiros contatos dela com a Seitonoye. E nós temos um encontro com o nosso advogado amanhã. Isso era no domingo, na segunda-feira, eles já tinham agendado com o advogado para assinar o divórcio. Né? E ele pediu essa última chance para ela de ir para o seminário. E ela olhou para ele e falou assim:
Amanhã nós vamos, sim, apesar de nós termos vindo aqui, amanhã nós vamos até o escritório do advogado, mas para rasgar os papéis do divórcio. Olha Legal, só. muito legal. Muito Para bom, rasgar né? os papéis Eu não do posso nem divórcio. falar de seminário de casais, gente. Olha aqui, ó. Olha! É bom demais. É bom demais, é bom Maravilhoso, demais, maravilhoso né? mesmo. É algo assim muito, muito especial mesmo, né? Então não perca, né, essa oportunidade de estar Se participando tiver do que ser seminário. essa, né? Que nem o Henrique tá ali no limite para ir, né? A coisa que é mais... acho que é mais, assim... mais mágica do mundo é a gente poder estar casado, né? Então, as pessoas não entrarem, né, nessa coisa do cotidiano, que é normal se divorciar, não. Que é normal se dê brigar. essa chance. Que é normal porque brigar, né? um casamento é uma coisa tão, né, tão sublime, tão importante, então não permitir, porque hoje parece que tá trocando de roupa, né? E até mas pra... não é isso. É verdade. E até para pontuar, né, que eu falei do Hoje seminário de juvenis, né? Então, juvenis são de 12 a 14 anos, né? Só para quem está chegando... 11, né? 11 a 14. 11 a 14. É 11 a 14. 14. De 11 a 14 anos estão entrando ali na adolescência, né? E do mesmo modo que nesses seminários ocorre uma transformação muito rápida, nós percebemos essa transformação também muito rápida nos seminários de casais. Isso. Então, vá participar desse seminário de casal, que é realmente o despertar ali, porque tem algumas dinâmicas, né? Isso facilita com que os casais ali se reconciliem, se desperte para uma nova vertente, um novo aspecto da vida conjugal. Então, é muito interessante. E mesmo, além desses seminários, existem outros seminários nas academias, e eles são simplesmente sensacionais. Então, aproveite a oportunidade de participar de seminários nas várias academias que nós temos da Seichonoye, espalhadas por esse Brasil. Porque ali nós recebemos assim, uma carga doutrinária, uma energia muito forte, muito intensa, e saímos de lá renovados, com uma nova postura mental, e isso vai influenciar diretamente a nossa vida nos mais variados aspectos. Então, participe de seminários nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Isso. Vamos dar uma continuadinha, ainda temos tempo, né? Então, orar pela felicidade daqueles que muitas vezes nos maltratam, muitas vezes pode ser algo assim surreal, né? Para quem sofre de violência, ou violência psicológica, ou mesmo física. Então, como orientar uma pessoa que está sofrendo maus tratos no casamento? Né? Se de repente a pessoa vem e pede uma orientação pessoal, olha, preletor, está acontecendo isso na minha vida, o que eu faço? Né? É perfeito. Isso é uma coisa bem assim importante, porque quando a pessoa está vivendo aquela dificuldade, ela não acredita que existe uma solução. Ela realmente se vê, poxa, está tudo desmoronando diante de mim, não tem mais solução, e ela enxerga muitas vezes naquele momento que a única solução é a separação. É a separação. Né? Mas eu costumo dizer da seguinte forma: nós precisamos passar de ano. Né? As pessoas precisam passar de ano. Esmiuçando. Colar na prova. Esmiuçando isso, eu quero dizer que não adianta eu transferir de escola, se eu estou na 5ª série do fundamental, e eu transferir para uma outra escola, eu não vou para a 6ª série. Eu preciso passar de ano. Ou seja, eu preciso esgotar, eu preciso... Suponhamos, partindo de um princípio, que a minha missão ao lado daquela pessoa, do meu cônjuge, findou-se. Mas eu preciso, um exemplo, eliminar todo sentimento, toda mágoa, ser capaz de desejar do fundo da minha alma que ele reconstrua, que ela reconstrua a sua vida ao lado de uma outra pessoa, uma outra família, porque não posso sair machucado daquela situação. Isso é a transferência. Eu preciso, e dentro desse processo, e aí que está o ponto, dentro desse processo em que eu estou, em que eu passo a entender que eu sou filho de Deus, e esse é um aspecto interessante, em se tratando do casal, que nós aprendemos na Seichonoye, que o marido é o espelho da esposa,
A esposa é o espelho do marido. Então, ou seja, agora falando diretamente com você que está em casa, aquilo que você vê, o homem, aquilo que você vê de negativo na sua esposa, na verdade não está na sua esposa, está na sua mente. Você precisa mudar melhorar, né? interiormente em relação à esposa. Aquilo que você vê de negativo no seu marido, não está no seu marido, também está em seu interior. E nesse processo, nessa jornada de buscar, de conscientizar-se que nós somos a própria vida de Deus, eu mudo. E essa minha mudança reflete na mudança do outro. E é por isso que ocorre a transformação, e aí acontece a reconciliação. E aí entramos, sim, na verdadeira lua de mel. E o que consiste essa verdadeira lua de mel? Eu entender que aquela pessoa é minha alma gêmea. Nesse livro, que já foi citado pelos meus amigos aqui, Namoro, Casamento e Maternidade, tem um trecho nele que eu acho sensacional. Eu descobri, há alguns meses atrás, que eu leio melhor, que eu enxergo melhor de perto com óculos. Então, eu estou passando... Né? Eu uso óculos. Eu estou me adaptando a esse processo. Eu acho sensacional essa parte que o mestre Masaru Taniguchi ele coloca assim: qualquer que tenha sido a razão que se aproximaram porque eram... Qualquer que tenha sido a razão superficial que os levou a se unirem, o fato é que se aproximaram porque eram originariamente uma só alma. Ou seja, não existe o acaso. Em tempo algum existe o acaso. Não foi o acaso que o levou a se aproximar, a se reencontrar nessa existência. Então, quando nós entendemos isso, ele é meu espelho. Eu estava vendo coisas negativas no marido, a esposa está vendo coisas negativas no marido. Então espelho é eu preciso mudar. Né? Você está vendo coisas negativas na sua esposa? Você precisa mudar. E essa mudança interior é que vai fazer refletir nele e nela. Não é mudar o outro. Você muda a si próprio e se projeta. Essa mudança projeta na sua vida, no seu lar. E esse lar, como o próprio nome Seichonei diz, a tradução, lar do progredir infinito. Um lar para progredir infinito precisa manifestar a harmonia. E quando nós manifestamos Deus, ali reina a harmonia, reina o amor, traz consigo todos os atributos de Deus. Obrigada. Então, e aí, na verdade, você vai descobrir, em muitos dos casos, que não havia a necessidade da separação, ou ainda... vocês ainda têm missão e pode se dar essa oportunidade que foi citada aqui. E às vezes já até se separou, né? A gente vê casos que a pessoa vai perceber isso que você está falando depois que já estão separados e ainda voltam, né, numa nova oportunidade. Certa vez eu conheci um senhor, ele, na época, hoje já no mundo espiritual, né, falecido já, e ele estava no 4º casamento, já. Ele tinha 10 filhos, né? E aí eu conversando com ele sabia que eu era da Seichonei e tudo, eu falei, rapaz, né? Conta um pouco dessa sua história aí, me conta aí pra mim. Aí ele começou a falar. Fala assim, olha, você sabe que eu gosto de uma cervejinha, né? Falei, sei, e como sei. Você sabe que eu gosto de um cigarrinho, mas era um cigarrinho, só um cigarrinho mesmo, né? Sim. Mas o homem fumava, parecia uma chaminé, gente, meu Deus do céu, né? Mas, e aí ele começou a conversar, falei assim, eu hoje nesse meu 4º casamento, hoje eu entendi por que os outros 3 não deram certo. Porque uma que eu estava sempre buscando a minha felicidade nas minhas ex-esposas. Né? Hoje eu sou amigo de todas elas, das minhas 3 ex-esposas. Mas quem fez me entender isso foi a minha 4ª esposa. E ela é da Seichonei, não sei se eu já te falei isso. Falei, não. Falou assim, ela é da Seichonei. Né? A família dela é da Seichonei. E ela fez eu entender que a felicidade não está na minha esposa. A felicidade estava em mim e que eu... manifestando a minha alegria, a minha felicidade, eu ia ter um casamento feliz. Aí ele já estava nesse 4º relacionamento e esse foi o último relacionamento dele mesmo. Eles ficaram casados, acho que mais de 30 anos, né? Ele faleceu já com seus 80 e poucos anos já, né? E ele falou assim, foi a minha esposa que me trouxe o verdadeiro entendimento de onde estava a felicidade dentro do nosso casamento. E foi graças a ela que eu consegui me reconciliar com as minhas 3 outras ex-esposas e eu consegui me harmonizar
ele tinha com essa quarta esposa 3 filhos, né? E com as outras 3 esposas, 7 filhos, um já falecido. E foi aí que eu fui entender qual era a minha missão de pai, qual era a minha missão de marido, quando eu me encontrei com essa minha esposa. E foi através dela que eu me reconciliei com todas as outras e com todos os meus filhos, né? E eu sou muito grato a isso. Né? Lindo, Ele era um italianão, assim, todo espalhafatoso, né? E dava risada, tudo. Assim, foi aí que eu encontrei. É o segredo da harmonia, né? Fala assim, Reflexiona e reconcilia, né? verdade. Parar de encontrar no outro. E Keila, né? Por favor, então uma mensagem final aí para a gente encerrar acho que nosso é isso, diálogo. né? Já falei aqui. É as pessoas, né, buscarem aí, antes de tomar qualquer atitude, no cotidiano, dependendo da energia que a gente tiver, várias pessoas vão vir falar várias coisas. E como o preletor Fleury falou, né, se a gente aceitar esse caminho fácil, né, então é mais fácil eu ir por aqui, deixa isso para lá, eu tento de novo com outra pessoa, é muito mais fácil eu adotar esse caminho, só que esse caminho, né, uma escolha sempre renuncia a outra. Então, talvez você caminhar decidido a primeiro estar em harmonia, a viver feliz, olhar para si mesmo, né? Faz uma listinha. Eu costumo, assim, quando as coisas não estão muito bem, eu faço uma listinha lá do que eu estou buscando, né? E aí eu olho para aquilo e falo, opa, se eu estou buscando, tá ausente em mim, então é uma busca minha. E ter coragem, né? Ter coragem antes de partir para esse caminho, né? De separar, de entender que às vezes uma discussão, eu já estou num relacionamento ou tóxico, ou tem muitos nomes que as pessoas dão hoje, né? Entenda que você está num relacionamento onde existem 2 filhos de Deus, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, tentando crescer e evoluir, né? E os 2 têm as suas dores, as suas tristezas, as suas alegrias, e estão ali para compor. E aí, depois disso, né, deixa a vida me levar e viva, né, o ensinamento da Seiichi Noye, que é viver naturalmente o que é para ser vivido. Né? E viver em harmonia, né? Obrigada, gente, pela oportunidade. Então, obrigada, pessoas maravilhosas, né, por esse momento tão especial que nós vivemos agora, né? Então, quanto mais nítida é a nossa imagem verdadeira, mais nítida e mais clara fica a imagem verdadeira também do outro. Então, vamos a visualizar essa perfeição que existe em todas as pessoas, né? Em todos os jovens, né? Todos os casais. Eles podem realmente ser felizes quando encontram, né, a verdade do homem filho de Deus dentro deles. Então, agradeço de coração o amor e a atenção de cada um de vocês, né? E que vão assim multiplicando, né, compartilhando, né, esse vídeo maravilhoso, esse programa maravilhoso, para que mais pessoas tenham essa grande oportunidade de conhecer os ensinamentos da Seiichi Noye. Muito obrigada, meus amigos. Muito obrigada a todos. Vem aí o Seminário para Casais 2023, dias 18 a 19 de novembro, nas academias de Ibiúna, São Paulo, Santa Fé, Bahia e Santa Tecla, Rio Grande do Sul. E nos dias 2 a 3 de dezembro, na Academia de Curitiba, Paraná. Amar, recomeçar, sorrir, sonhar, realizar. Seminário para Casais 2023. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail casais@sni.org.br. Muito obrigado!